Olá, eu sou a professora Ludmila Araújo, nutricionista, clínica e bariátrica, doutora em Ciências Malfuncionais pela UFC. Vou ministrar hoje a aula para vocês de vitamina B12 e cirurgia bariátrica. Qual a correlação que existe entre esses dois elementos e por que a cirurgia bariátrica impacta na absorção de vitamina B12 e como a gente pode estar, então, ajudando os nossos pacientes. Então, vamos começar do básico, vamos começar do início. Então, vamos começar falando sobre o estômago normal. Então, um estômago que não apresenta nenhuma patologia, né, um paciente que não toma nenhum inibidor de bomba de próton, que está tudo certo nesse paciente, não sofreu cirurgia bariátrica, está tudo certo. Então, vamos lá. A principal função do estômago é o quê? Promover a digestão dos alimentos. Então, para que ele promova essa digestão, o estômago é formado, né, ali na sua região de mucosa por células, por diferentes tipos celulares. A gente tem as células principais, a gente tem as células parietais, a gente tem as células enterogástricas e todo o conjunto de células que estão constituídas ali na mucosa intestinal, na mucosa gástrica, vão promover, então, as substâncias que em conjunto formam quem? O nosso suco gástrico. Então, o suco gástrico é um conjunto de elementos químicos que vão, enfim, promover a devida digestão química dos alimentos, porque nós temos dois tipos de digestão, a digestão física, né, promovido pelos movimentos de maceração dos dentes e também promovido pelos movimentos de contração que ocorrem ali no estômago, mas principalmente pela digestão química, que vai ocorrer, grande parte dela, promovida por quem? Pelo senhor suco gástrico. Então, quais são os principais elementos que formam o suco gástrico? Vamos cá. Então, quem seria? Nós temos o ácido clorídrico, né, que é liberado e vai promover a quebra de boa parte das substâncias. Nós temos também as enzimas digestivas, que são liberadas em sua forma inativa e pelo pH ácido do estômago, vão então ser ativadas, né, por exemplo, o pepsinogênio é ativado em pepsina para quebrar as proteínas, né? E aí a gente vai ter, então, a constituição dessas enzimas digestivas, a gente vai ter toda a caracterização de propiciação da quebra dos macronutrientes em moléculas menores. Mas nós também temos na região do estômago a liberação de quem? Desse senhorzinho aqui, que é a estrela da nossa aula, que é o senhor fator intrínseco. Então, o que é o fator intrínseco? O fator intrínseco é essa glicoproteína. Uma glicoproteína que vai servir como carreador, como transportador de quem? Ele vai servir como transportador da vitamina B12. Essa glicoproteína, ela é liberada pelas células parietais e que vai estar aí, então, promovendo o transporte. Mas por quê? Vamos pensar, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Pensa que o fator intrínseco, ele é o carro. Certo? E a vitamina B12 é um motorista. É a pessoa que é conduzida. Então, o carro, além de transportar, também vai estar protegendo o motorista. Ou seja, o fator intrínseco, ele promove, além do transporte da vitamina B12 por todo o trato gastrointestinal, porque eu vou precisar que essa vitamina saia do estômago e chegue até a região de ilho, que ela chegue lesazinha. Então, quem vai promover essa proteção? O fator intrínseco. Quem vai promover esse transporte ao longo de todo desse trajeto? O fator intrínseco. Então, quando eu tenho o fator intrínseco, eu tenho promoção do transporte e também da proteção para que essa vitamina B12 chegue de forma adequada na região do ilho terminal, aonde aqui no ilho eu vou ter a absorção. A retirada dessa vitamina da luz do intestino para dentro da célula. E aí ela vai passar, a gente tem diferentes tipos de entrada, né, de formas de entrada de um elemento do meio externo para o meio interno, mas ela vai passar por um processo que a gente chama de pinocitose. Então a vitamina B12 adentra por pinocitose junto com o fator intrínseco e vai ser então carreada para onde? Vai ser carreada e armazenada no fígado. E aí é o grande detalhe. Às vezes o paciente ele não está fazendo a suplementação diária por um determinado período e não está sentindo as manifestações.
ainda da deficiência de vitamina B12. Por quê? Porque nós temos o fígado como um grande centro armazenador. E aí, quando ele vai exacerbar essas, ou seja, ele vai manifestar a sintomatologia clínica da deficiência de vitamina B12, é porque esse armazenamento aqui já foi totalmente depredado, tá? Então, deu para entender aí como é que existe essa relação de vitamina B12 e fator intrínseco. Então, entenda, sem o fator intrínseco, a cobalamina, a metilcobalamina, ela não vai ser transportada do estômago e absorvida no hígado. E aí, o que acontece? Vamos pensar aqui. Então, no paciente que fez cirurgia bariátrica, seja pela técnica que foi, seja pelo sleeve, seja pelo bypass, a área útil, digamos assim, de secreção, de secreção de suco gástrico, vai ser menor. Então, eu tenho uma área menor, e se eu tenho uma área menor, eu vou ter uma menor liberação de suco gástrico. Se eu tenho uma menor liberação de suco gástrico, consequentemente, eu vou ter uma menor liberação de fator intrínseco. E observe, lembra que eu falei que eu vou ter uma menor liberação de suco gástrico? Então, o paciente que tem, além de uma menor área, ou seja, ele tem uma capacidade de consumo reduzido, ele também pode sentir um desconforto maior com alimentos fontes de vitamina B12, como a carne vermelha. Então, é um paciente que tem múltiplos fatores, e aí a gente ainda tem um fator agravante, por exemplo, o paciente que fez bypass, ele também tem a questão absortiva, né? Que a cirurgia bariátrica por bypass, ela é uma cirurgia que ela tem tanto cunho restritivo, como também tem um viés desabsortivo. Então, observe comigo, o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele tem, seja a técnica de sleeve, seja a técnica de bypass, que são as duas principais técnicas, ele tem uma tendência a ter deficiência de vitamina B12. Tanto porque ele tem uma menor capacidade gástrica para proteína animal, né, principalmente a carne vermelha, que é um alimento fonte para vitamina B12, como, e aí vem o principal fator, como ele vai ter uma diminuição importante da liberação do fator intrínseco. E isso vai diminuir a capacidade absortiva desse paciente. E vai diminuir, então, suas reservas e, por conseguinte, a longo prazo, vai promover uma tendência à deficiência de vitamina B12. E aí, observe comigo. A gente tem que ter muita atenção dentro da avaliação desses pacientes. Então, quando a gente está acompanhando um paciente que fez cirurgia bariátrica, eu preciso, periodicamente, normalmente no primeiro ano, a gente faz a requisição de exames laboratoriais a cada 3 meses. Então, durante o primeiro ano, a cada 3 meses, a gente vai repetindo a dosagem de vitamina B12 e acompanhando. Lembrando que o valor de referência de vitamina B12, ele difere do valor de idealidade, principalmente para paciente bariátrico. Normalmente, o valor ideal para paciente bariátrico é quando ele está acima de 500, tá? Ali variando entre 500 e 900. Porque o valor de referência vai até, se não me engano, 160, 150. Então, a gente tem que ter essa atenção. Então, o paciente que ele já está com uma vitamina B12 abaixo de 500, a gente tem que ter atenção à suplementação e iniciar a suplementação. Falando sobre suplementação, o que normalmente a gente tem de melhores indicações? A gente tem a forma da cobalamina e a gente tem a forma da metilcobalamina. Então, para o paciente bariátrico, o melhor para ele é a forma de metilcobalamina, porque a gente já vai ter o metabólito ativo, né, a forma ativa, a forma metilada, na verdade, da vitamina B12, e que vai estará tendo uma resposta metabólica muito mais eficaz para esse paciente. Um outro ponto importante que às vezes a gente negligencia bastante, e aí vai para além dos pacientes bariátricos. Existem algumas medicações que elas vão estar promovendo a menor, que vamos dizer assim, elas vão estar promovendo uma tendência maior desse paciente a estar, então, desenvolvendo deficiência de vitamina B12. Um exemplo muito utilizado por os nossos pacientes é a metformina, né? Aquela medicação que os pacientes utilizam para o diabetes. Existem também algumas outras classes de medicamentos, como o omeprazol, que vai diminuir a inibição, vai diminuir a liberação
também de ácido clorídrico, né? Vai diminuir toda a constituição dos inibidores de bomba de próton, vai estar diminuindo a constituição desse suco gástrico e vai estar diminuindo, então, por conseguinte, a liberação de fator intrínseco também. Então, pacientes que têm um uso crônico de omeprazol ou de outros inibidores de bomba de próton, a gente precisa ter atenção à vitamina B12. Falei de metilformina, falei de omeprazol, tem algumas classes de medicamentos antidepressivos que também fazem interferência na absorção de vitamina B12. Então, nesses pacientes, a gente tem que fazer a avaliação periódica, então, ali a cada 6 meses, para verificar como é que está o desenvolvimento, né, dos níveis sérios de vitamina B12. Alimentos fonte de vitamina B12. Top 1, fígado. A vitamina B12. A carne bovina, né? A gente tem a sardinha também, apresenta uma boa quantidade de vitamina B12. Então, ter esse entendimento também dos alimentos fontes, mas entender que o paciente bariátrico, ele precisa da suplementação. Independente dele consumir aí uma boa quantidade de proteína de origem animal, mas precisa suplementar. E via de regra, eu faço a indicação que se faça suplementação por metilocobalamina. Então, o que seriam as dosagens recomendadas? De 500 a 1.000 microgramas, tá? Então, a melhor via de absorção. Para nós nutricionistas, eu sempre faço a indicação que os meus alunos prescrevam para os seus pacientes a via sublingual, né? Porque quando a gente tem as cápsulas de absorção a nível de TGI, a gente vai ter toda a mecânica, né, de farmacocinética desse fármaco. Já na via sublingual a gente tem uma melhor absorção. Só que existem situações que a deficiência do paciente já está tamanha que até mesmo a via sublingual não vai ser suficiente. E aí esse paciente ele tem que ser de fato acompanhado com o médico para fazer a prescrição então por via parenteral. Então ter esse entendimento que trabalhamos em equipe, né, a tríadezinha ali, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, para o paciente bariátrico, ela é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a gente tem esse corpo de profissionais trabalhando em uníssono para ajudar o paciente a estar aí tendo a melhor estrutura de saúde. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa dinâmica de aula e que tenham um entendimento melhor sobre como é que a vitamina B12 se relaciona aí com a cirurgia bariátrica.